Oi, gente, mais uma vez aqui nos estúdios da UTV, no bairro do Morumbi, com um convidado especial. Além da gente estar hoje pela UTV, TV Guarulhos e também pela Viva na TV, nós temos uma novidade. A UTV também ao vivo pelo YouTube. Basta acessar o YouTube e digitar UTVTube que você acompanha a nossa programação ao vivo. O meu convidado de hoje tem quase 30 anos de profissão. É uma voz marcante, participou de mais de 85 mil comerciais. Com certeza você vai reconhecer essa voz. Além disso, foi apresentador de telejornal, é mestre de cerimônias, palestrante e escreveu um livro. Vamos falar sobre tudo isso com o jornalista Bob Floriano. Bob, mais de 30 anos de Mais de profissão? 30 anos. Errei? Um pouquinho só, 36 anos de Quase profissão. 40, então. Quase 40 anos de profissão. Bob Floriano, qual é o nome de nascimento? Roberto. É Roberto Floriano. Roberto só. Floriano. Paulistano. Paulistano, nascido no Sumaré e morando em São Paulo todos esses anos. E a família? A família é de Minas. De Minas. De Minas, sul de Minas. Itajubá, Cachoeira de Minas e Pouso Alegre. Minha mãe de Pouso Alegre e meu pai de Cachoeiras. Família grande? Não, não muito grande. Da parte da minha mãe, muita gente, né? Meu avô foi casado 3 vezes e a minha mãe é fruto do 3º casamento do meu avô. Então, minha mãe teve 36 irmãos, coisa desse tipo, né? Era muito grande. A família do meu pai não tão grande assim, mas teve... meu pai tinha mais 3 irmãos, então a família não era tão grande como a da minha mãe. E você tem irmão? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E como é que foi a infância do Bob Floriano? Foi no Sumaré. Já brincava com a escova assim na frente do Não, espelho? de jeito nenhum. Então, as pessoas perguntam, né, mas para brincar com a escova na frente do espelho ou brincar com o microfone, seria no momento que você tivesse a voz para tal. Enquanto você tem voz de criança, só se você quisesse cantar. Como eu nunca cantei, não toco nem campainha sequer, não toco nada, não manjo nada de música, eu só percebi essa vontade de ser locutor e de trabalhar com a voz a partir do momento que a voz mudou de adolescente, né? Aos 16 para os 17 anos. Então, antes você queria ser o quê? Arquiteto. Tanto é que eu comecei a fazer arquitetura. Depois acabei trancando, desistindo, quando fui fazer jornalismo. Mas quando a voz modificou, e modificou geneticamente, meu pai tem a voz cavernosa. Cavernosa é ótimo. Meu avô tinha a voz cavernosa, meus tios tinham a voz cavernosa e meu sobrinho tem a voz cavernosa. Né? Então, quando você percebe que a tua voz é diferente da média dos seus colegas e que chama um pouco de atenção, você começa a falar, dá para fazer alguma coisa, toma gosto por isso. Procura, mas não encontra nada, como acontece normalmente. Né? Como é que você começou? Eu comecei na Rádio Cidade. Na Rádio Cidade FM de São Paulo, em 1980, num teste aberto para locutores profissionais ou não, ou iniciantes. Mas você começou como Roberto Floriano ou já já era Bob? Era o há Roberto muito tempo? Floriano. Só que o apelido de Beto que tinha não cabia naquela Nossa, turma da cidade. Quantos Betos? Não, porque já tinha o Beto Rivera, Exatamente. que hoje trabalha coordena a Gazeta FM em São Paulo. Então não dava para ter 2 Betos no ar. O que aconteceu? O apelido de colégio que eu tinha, que meu amigo Evandro deu esse apelido, de Bob, de Roberto, né? E ficou Bob Floriano, tinha que ter 2 nomes e eu usei o sobrenome. Foi o Carlos Tausen que deu esse apelido, o nome artístico, Bob Floriano, em 1980. Quanto tempo de Rádio Cidade? Rádio Cidade foram 10 anos. E a gente modificou o rádio, né, no Brasil. Não tinha esse modelo de rádio onde a gente operava a mesa e fazia a locução, que é um modelo de disc jockey americano, né? Que a rádio americana quase sempre foi assim, né? No Brasil, a Rádio Cidade, através do Jornal do Brasil, começou esse modelo, Rádio Cidade, em 77, no Rio de Janeiro, com o Cléver Pereira, Carlos Tausen, o Beto como programador e com uma turma maravilhosa que era a turma da cidade do Rio de Janeiro. Fernando Mansur, Eládio Sandoval, Jaguar, toda essa turma fez um sucesso enorme no Rio de Janeiro e esse modelo acabou sendo implantado em Porto Alegre e depois em São Paulo. Em São Paulo, o Tausen trouxe para cá em janeiro de 80, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, estreou a Rádio Cidade. Em abril, eu ouvi que estava o teste aberto. Fui e fiz o teste, sem nunca ter entrado no estúdio de rádio, sem nunca ter trabalhado em rádio. Era realmente zero, não sabia nada de rádio. Mas o Tausen era uma pessoa extremamente inteligente. Ele queria aquele papo de ouvinte, a conversa das pessoas, a informalidade da conversa no ar.
Então ele precisava de uma pessoa que viesse da rua, fosse trabalhada, que conhecesse inglês, que conhecesse sobre música, tivesse uma cultura musical, que tivesse um tom de voz agradável. Trabalhando isso, vai para o ar. E foi o que aconteceu. Treinei e entrei no ar em outubro de 80. Esperto até para formar a pessoa, E formou. Né? E nós formamos o rádio. Tudo que você ouve hoje no rádio popular, rádio pop, em São Paulo, Metropolitana, Jovem Pan, Transamérica, todas as rádios, Rádio Disney, todas essas rádios partem do modelo que a Rádio Cidade implantou no Brasil a partir de 77 no Rio de Janeiro. Claro que havia no AM esse modelo com o Big Boy. Sim. E não era nem ele que operava, tinha um operador. Mas a forma de apresentar, aquele modelo de American DJ, o disc jockey americano de rádio, foi a Rádio Cidade que colocou. E a gente veio nesse e foi um sucesso. Imagina só você. Entrar no ginásio do Ibirapuera, lotado até a tampa, parecia uma panela de pressão só de adolescente, para apresentar Menudo. Imagina o que foi isso. E a Rádio Cidade era a promotora do Menudo no Brasil. Foi um sucesso estrondoso. A gente tinha mais audiência que as rádios AM, que eram as mais ouvidas na época. Hoje não é tanto. Mas na década de 80, o AM estourava. Sim. Com Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Zé Bétio. Isso era uma audiência estrondosa. Nós conseguimos passar o AM com a vibração do Menudo, com a nossa programação, o contato com o ouvinte que as outras emissoras não tinham, porque aquela vitrine que você vê hoje num estúdio para ver o locutor operando, só a Rádio Cidade tinha. Então a gente mudou esse conceito de atendimento ao ouvinte e cria uma fidelização enorme. A gente tinha o furgão da Rádio Cidade que ia para a rua fazer pedágio, dava o adesivo, fazia promoção, tudo. Isso todo mundo copia. Aí todo mundo foi na onda, porque o que dá certo você copia mesmo. Agora, nesses 10 anos, né? Você falou que nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Com certeza, alguns causos engraçados aconteceram nesses 10 anos. Não, o que eu achei mais engraçado, você entra no estúdio, pouco conhecido, estava começando a fazer locução, não conhecia todos os termos. Aí alguém pediu para você fazer um merchandising. Eu fiz o merchandising. Passei do tempo que eu tinha que falar daquilo. Passei do tempo. Depois veio o comercial bater na porta. E aí? Você vai pagar o resto que você falou? Então, ninguém falou o tempo que eu tinha para fazer o merchandising. Então, essas coisas você vai aprendendo com o tempo, tomando tombo, tropeçando e vai aprendendo as coisas. Nesse tempo, você se espelhou em alguém? Ouvia muito alguém? Olha, os grandes locutores, como, por exemplo, o Ferreira Martins, um tremendo padrão de voz, o Antônio Viviani, que era lindo, um beijo. Antônio Viviani, que era da Difusora, né? Grandes locutores, o Márcio Seixas. O Márcio Seixas é uma referência enorme. Os locutores do Jornal do Brasil, no caso, Eliakim Araújo, ele era locutor do Jornal do Brasil. Ele começou na JB-FM, na JB-AM, no Rio de Janeiro. Então você tinha esses modelos para seguir e, claro, os profissionais da própria Rádio Cidade, que eu tinha ali, o Paulinho Leite, o César Rosa, o próprio Beto Rivera, todas essas. A Selene Araújo, que fez. Nossa, a Selene foi. Você trabalhou com a Selene? Trabalhei, ela faz. Não. Na Record. A Selene chegou um tempo a apresentar o Jornal da Record, não foi na sua época? Não foi. A Selene foi a primeira mulher a trabalhar no FM. Em 1980, o Tausen pegou ela do SPTV, ou do jornal do Hoje, da Rede Globo, e colocou no ar na Rádio Cidade. Ela fazia o sucesso da cidade às 6 da tarde. Nossa, era só novidade, aquilo era vanguarda. E como é que surgiu a TV? Porque a voz bonita você tem. Aí devem ter falado assim, você tem visual para televisão. Olha, isso começou antes, 83, com Billy Bond. Olha só, 83, Billy Bond apresentando o show do dia 7 na Record. E depois fui para o Rio de Janeiro com Billy Bond apresentar um programa que ele gravava lá, com o Eladio Sandoval também. Aí depois comecei a fazer em 88 o Shop Tour. E aí você vai fazendo todas as coisas que vão aparecendo, né? Trabalho de mestre de cerimônias foi aparecendo também no decorrer da carreira na Rádio Cidade, que você vai aprendendo a fazer tudo. Você troca pneu com o carro andando. E às vezes as pessoas convidam também, né? Sim. Vamos ver o Bob Floriano no Jornal da Record, só para a gente lembrar e mostrar que ele não mudou quase nada. Vamos lá. Deu, Paulinho? Programa ao vivo é isso. É bacana. Demora. Funciona.
espiritual Edir Macedo não foi indiciado e o delegado da Polícia Federal em São Paulo suspendeu a ordem de prisão temporária do bispo. Macedo se apresentou espontaneamente às 7h30 da manhã e só deixou a sede da Polícia Federal às 7h30 da noite. Ele explicou ao delegado Antônio De Caro Júnior que os 45 milhões de dólares para a compra da Rede Record foram conseguidos das doações dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo afirmou que o dinheiro chegou às mãos dele a partir de um contrato com a igreja, de acordo com a exigência do Código Nacional de Telecomunicações. Durante todo o dia, a movimentação... Como eu disse, você não mudou Não mudei quase muita nada. coisa. Agora, o mais interessante é que a notícia que falava da Polícia Federal, com certeza, tudo está se repetindo desde essa época, que foi Nada 1900 e... Deixa eu me lembrar. 91. 91. Eu fazia a chamada da Rede Record e fazia o Jornal da Record, segmento São Paulo, com Carlinhos Oliveira. A parte de esporte era o Osmar Santos que apresentava. Tinha a Kátia Fonseca. Não, Kátia... Era Ana Maria Braga. Ana Maria começou, Também lembra? Ana Maria Braga estava com o programa dela. Aí depois veio... Quem assumiu o Norte a Norte na Record foi a Claudete, mas aí depois de Isso. muito tempo. Foi. A gente tinha a Adriana de Castro. Adriana de Castro. Acho que a Beth Kátia... Russo, o Enio Pes, era tudo dessa Isso, época. Enio Pes, exatamente. Todo mundo exatamente, dessa época. exatamente. Eu, com os meus você. 22 anos de idade. E aí fazia também a segunda edição do Jornal da Record, às 11 horas da noite. Aí fazia sozinho, não tinha outro apresentador. Então esse jornal, se não me engano, era sozinho que eu fazia a segunda edição do Jornal da Record. A gente vai começando, vai fazendo tudo, né? Mas não foi só isso, né? E aí depois você passou por outras emissoras de televisão. Fiz o Shop Tour, que era também na Record de madrugada, né? Mas nós íamos gravar na rua, gravavam todas as lojas e no final de semana, de sábado para domingo, que tinha o programa na madrugada, o Shop Tour. Aí depois você fez para a Band? Aí fiz para a Band, eu fiz Carnaval da Band, lá no Ira Porchat, fiz isso também. Fiz chamadas, muitas chamadas. Noite, né? Aquelas coisas, Mares do Sul, exatamente, no Ilha Porchat. Fiz também as chamadas da Record, fiz chamadas do Eurochannel durante 8 anos, fiz chamada da E! Entertainment Television, fiz chamadas na Record, na Band, para a Band FM, para o Band Esportes e para o Canal 21. Era a voz padrão dessas emissoras. Todo mundo me pergunta, acho que é uma pergunta comum a você também, sobre a dificuldade de você se manter na televisão. É que nem jogador Você de futebol. teve dificuldades, você teve tentativas de puxar tapete, aquelas coisas que todo mundo vive, né? Quem trabalha em televisão. Você acaba sendo preterido em função de alguém que teve uma oportunidade melhor, teve uma conversa melhor, um conhecimento melhor, você acaba ficando para trás numa concorrência, vamos colocar dessa forma. Mas de puxar tapete, graças a Deus não aconteceu isso comigo. Claro, quando há uma mudança de coordenação de emissora, que o cara quer colocar a turma dele, isso pode acontecer, como entra um novo diretor que quer fazer tudo com a cara dele. E principalmente os apresentadores acabam mudando. Isso aconteceu na Rádio Cidade, saí porque entrou uma pessoa que não diria que era a melhor pessoa do mundo, mas acabou eliminando e colocando a turma dele, que era mais fácil dele coordenar. Porque ele era altamente contestável o que ele fazia. E as pessoas mais inteligentes ele ia tirando de fora, porque essas iam contestar o trabalho dele. Ele coloca sempre outras pessoas que vão falar amém, amém, amém e pronto. E assim o cara medíocre se mantém na coordenação. Você teve vontade de fazer outras coisas em TV? Por exemplo, ter um programa, fazer alguma coisa diferente? Ou sempre foi Tudo que eu no jornalismo quis, mesmo? eu já fiz ou faço. Eu quis fazer dublagem, falei, não é muito a minha praia. Hoje eu faço narração da Discovery Channel. Tem muitos programas que eu sou o narrador desses programas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a narrativa, gravar vídeos institucionais, apresentar vídeos institucionais para as empresas. Mas tudo que eu quis fazer, eu já fiz e algumas coisas ainda vou fazer. Tem o meu próprio programa de televisão, não sei, o que vier e aparecer eu estou fazendo. Queria fazer um livro, fiz o livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. O trabalho de mestre sem cerimônias é uma coisa que eu adoro fazer, porque eu não sou leitor de ficha.
Eu entendo o evento, eu entendo a ideia da empresa, para que é aquele evento, para quem que é aquele evento, e faço parte disso também. O Bob é do tempo que o jornalista ainda estudava, né? Que foi o caso do Porque Fala a gente Brasil, né? continua estudando, né? Que foi o caso do Fala Brasil, porque nós começamos um telejornal completamente diferente do que se apresentava na televisão naquela época. Isso foi em 98, 99, que começou o Fala Brasil na Rede Record. Não tinha aquele modelo de jornalismo. Era sempre, boa noite, 8 horas, boa noite. E só isso, né? Era o Bonner, o Cid Moreira e o Chapelin, 1, 2, e era só isso. Não havia um comentário, não havia nada. Se tinha um comentário, era um âncora, um jornalista, que era um terceiro, que comentava. E esse modelo do Fala Brasil, que o Eduardo Lafon, falecido Eduardo Lafon, implementou na Record, era a reprodução do Good Morning America da ABC. Mas no Brasil ninguém tinha feito esse modelo. A partir desse modelo, implantou, criou-se uma turma muito boa, eu, Rosana Herman, Rafael Moreno, Doris Guice, depois veio a Tatiana Ferraz, a Virgínia Novick fez parte disso também. Tivemos o Rogério Castilho como repórter. Então, era uma ligação, o Brasil inteiro sendo ligado com todas as afiliadas da Rede Record. Era um programa que começava diferente, parecia uma casa. Aquilo lá era um cenário de uma casa. A gente tomava café da manhã na mesa, conversava e não tinha nada para ler. Ana, não tinha script nenhum. Nós tínhamos que saber o que ia se apresentar, qual era a notícia do dia, conhecer profundamente a notícia e contar uma história. Comentar, né? Exatamente. Começou-se a dar essa voz oportunidade. ao apresentador. Porque antigamente eram os filhos do TP. A gente brincava, exatamente. Cid Moreira. Lê TP. Leitor de TP. Se caísse o TP... Ele caía. E isso a gente foi aprendendo com o tempo. A única coisa que a gente tinha no TP era cabeça ou saída de matéria. Claro. Só. Era a única coisa. Ia lá para o quadro para apresentar o trânsito. Ia me mostrar. Hoje, a Maju. Oi, Maju, como é que vai? Tudo ao vivo, hoje né? O Bonner é um meninão bonitão. Oi, Maju, como vai? É tudo descolado. Mas a gente começou isso em 98, 99. Então, mais um modelo de trabalho pioneiro na televisão, uma forma de fazer no Brasil diferente, que eu também fiz parte. O Shop Tour também foi um modelo diferente, que não havia o televendas no Brasil. E a gente começou esse produto com também. Galeb, né? E a gente foi fazendo e abrindo, sabe, fronteira cada vez mais. O Fala Brasil inovou e muito. Transformou o telejornalismo no Brasil a partir desse modelo de você conversar, falar da notícia, explicar, chamar um especialista, conversar, perguntar para o repórter responde. Ter ping-pong com o repórter? Não, o repórter vinha, falava a matéria, pá, acabava. Não, você tem um ping-pong. A gente só gravava o contraplano, né? Exatamente. Segurava o microfone e fazia tipo... E o que a gente conseguiu colocar é que a gente conversava com o ouvinte, com o telespectador. E aonde que começa essa conversa? No rádio. Então, quando você conversa com o teu telespectador, olhando na lente do jeito que eu estou fazendo com você agora, eu estou falando com você. Eu estou me interessando por você. E é desse jeito que você conquista a sua audiência. Mas a melhor escola é o rádio, Sem né? dúvida. O rádio te dá um jogo de cintura para qualquer coisa. Porque ao vivo, você está ali e tem que passar só na voz tudo que o cara possa imaginar. É o potencial da imaginação do rádio. Que é o mais difícil, né? Exatamente. Você dá uma notícia, alguma coisa, morte ou um acidente, você tem que dar ela bem detalhadamente para a pessoa poder entender. Na televisão você precisa acidente na rua tal. Mostrou a imagem, já disse. Não tem mais nada. Agora no rádio você precisa ter muito improviso. Envolvimento, né, e contar história. Mas todo mundo hoje quer fazer televisão, né? Todo mundo hoje, a gente estava conversando sobre isso, os pseudos apresentadores. Infelizmente, eu acho que tem muita gente que tem talento. Sim. Tem gente que nasce com isso, que não precisa estudar. Mas tem muita gente que precisa, sim, buscar uma informação e, principalmente, formação. Tem gente que não sabe como tratar uma autoridade. Eu já vi cada coisa absurda. Por mais que você questione a política brasileira, né, os políticos são eleitos e são, entre aspas, autoridades, representantes de uma nação de quase 200 milhões de brasileiros. Agora, jogar todo mundo na vala comum... Agora você precisa também aprender... Por isso que existe pronome de tratamento, né? Senão, não haveria, né? É verdade. Agora eu falei sobre quase 90 mil comerciais. Exatamente. Como é que descobriram essa voz para
quase 15 anos. A gente pode falar aqui, né, chefe? Casas Bahia, quase 15 anos. Foram 16 anos. 16 anos. Isso foi mais uma coisa diferente, né? Quando a Casas Bahia, ela tinha uma house chamada Interjob. Depois, quando o cliente, a Casas Bahia, resolveu fazer uma concorrência para eliminar a Interjob e ter uma agência que tratasse muito profissionalmente, porque ela tinha crescido demais. Ela precisava de uma gestão de publicidade muito profissional também. Não dava para ter receita dentro de casa. Ela fez em 99, ela fez uma concorrência e a Yang ganhou a concorrência. Quase um ano depois de tudo estruturado, ela fez um teste para apresentador dos comerciais. Eu fui lá e fui o 13º a fazer o teste. Falei, isso é meu. Ninguém disse que eu não conseguiria. Eu acredito, fiz e fiz do meu jeito. E foi aprovado porque eu fiz do meu jeito. Independente do Eduardo, que dirigiu o teste, eu falei, deixa eu fazer do meu jeito. E coloquei a experiência do rádio, do Shop Tour, do telejornal, de apresentar, e falei com o telespectador e fui vendedor daquilo que era o objetivo do comercial, vender o produto para o varejo. Essa linguagem deu certo e foi aprovada. E criou-se uma identidade, Exatamente. Né? E tudo que você vê também veio na cola. Claro que veio na cola. Você tem Ricardo Eletro, Insinuante, Magazine Luiza, todos eles com o mesmo formato, todo mundo, formato de cartela. E fazer as inúmeras inflexões que eu dou para a locução neste sábado. Neste sábado, tudo que você faz de diferente e você vai conforme a criação da agência manda. Então, quando eles me pediam, faz uma voz de varejo, faz uma voz séria, de telejornal, faz uma entonação de urgência, é só nesse fim de semana. Então, tudo isso, você cria um personagem para o varejo. E foram quase 90 mil comerciais gravados. Muita coisa. Vamos relembrar, Paulinho? Tem Casas Bahia aí? Tem, ó, tá vendo? Aqui é assim mesmo, olha que bonitinho. Bom dia! O Natal tá aí, hein? O quê? Não fez as compras ainda? Então corra, porque o presente de Natal que tá faltando aí na sua casa, Casas Bahia tem. E agora você tem mais tempo para aproveitar as ofertas da Super Casas Bahia aqui no AMB. Ela fica aberta das 10 às 22 horas. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Amanhã eu volto com mais novidades. Tchau! Depois de 16 anos, o que aconteceu? Eles Por mudaram... que a Casas Bahia... Porque eles perderam a identidade, vamos entender, né? Porque hoje, infelizmente, a Via Varejo, que é administrada pelo grupo Casino, que é dono do Pão de Açúcar francês, decidiram que eles iam fazer de outra forma. E aí, vamos mudar a turma, vamos mudar o modelo. E resolveram mudar a locução deles e colocaram um outro locutor, uma nova forma de apresentar, e eles devem ter o resultado deles, que eu não sei e nem questionarei sobre isso, porque cada um tem a sua própria administração. Mas foram 16 anos de muito sucesso, de muito progresso. Eu fui e ainda acredito ser a marca sonora da Casas Bahia. Todo mundo, quando ouve, mas só até sábado, já sabe que sou eu, a voz que fez durante 16 anos a marca sonora de Casas Bahia. Isso está vinculado? Isso é bom? Isso é ruim? Exatamente. Isso é muito bom, porque você está vinculado a uma super marca. O maior anunciante, né, do país, tem quase 1000 lojas. É um negócio assim enorme. Né? Então você não tem o que discutir de estar vinculado a um anunciante desse. O que é negativo nessa situação? O fato, não, você tem voz de Casas Bahia. Exatamente. Mas tudo bem, melhor para você. Então significa que o seu produto vai ser tão conhecido quanto. Então tem essa vantagem de você também. Aquilo que seria desvantagem, não é desvantagem, porque a voz é conhecida como sendo do maior anunciante e que deu resultado durante 16 anos. Senão não ficaria 16 anos. Mas tem gente que não enxerga dessa forma. Aquela coisa que você colocou, você fez sempre Casas Bahia, 16 anos. Vão olhar para você e vão lembrar das Casas Bahia e vão esquecer da minha marca. O mais curioso foi quando eu fui fazer... Eu fazia já a Band FM, chamada da Band. E é super pra cima, né? Band, neste fim de semana, é uma coisa pra cima. O diretor do Canal 21, que tá na Band, cuidando de rádio lá, chegou pro Acácio Luiz Costa. Cara,
eu preciso da voz do cara, a voz do canal E! Entertainment Television. Tem que ser. Era eu. Ele estava dentro do grupo Bandeirantes, mas não pode ser. Porque eu fazia um tom para a Band FM e um tom para E! Entertainment Television. E aí passei a ser o locutor de chamadas do canal 21, que ele coordenava. Porque a pessoa não identifica, porque eu consigo fazer vários tons diferentes, várias interpretações. Você vai estudando. Você perguntou como é que eu me mantenho nesses 36 anos no mercado. Estudando. Claro. Estudando. Do lado, no criado mudo, não tem só um abajur, tem pilha de livro. Você tem que ir se renovando, atualizando. E aí passei a ser palestrante também na área de comunicação. Sou coach, life coach com formação. Eu sou mentor de comunicação. Não adianta ser coach de comunicação. Porque se a pessoa precisa de uma instrução, é porque ela não sabe para onde ir. Se ela soubesse, ela já seria. Claro. E o coach, ele ajuda a pessoa a encontrar o caminho que ela mesma vai descobrir. Já o mentor diz, vai por ali. Essa é a diferença. Então, eu sou mentor de comunicação. Você fez outros comerciais. Sim. Que clientes você apresentou? Eu apresentei para concessionárias fora de São Paulo. Fiz muito trabalho para fora de São Paulo. E como no mercado de São Paulo eu estava praticamente exclusivo de Casas Bahia, durante esses 16 anos, eu fiz muita coisa para fora. Manaus, Marília, Ribeirão Preto, fiz muita coisa fora de São Paulo. Então vamos ver mais um? Vamos lá. Casas André Luiz. Eu escolhi porque eu adoro o trabalho deles. Exatamente. E você fez vários comerciais. Sim, eu trabalho para eles. Das Casas André Luiz e até para hoje. Rede Boa Nova de Rádio. Vamos olhar, vamos rever, né? Relembrar. Se para você estas atividades são comuns e praticadas quase que automaticamente, para muita gente, isso não é bem assim. Eles precisam de ajuda para coisas simples do dia a dia. Ajudar as Casas André Luiz é uma questão de humanidade. Ajude a construir um novo ambulatório. Eu ajudo. É um trabalho voluntário. É um trabalho muito bacana. Casas André Luiz eu trabalho já há bastante tempo, desde 96. Que eu trabalho para eles. Desde que eu conheci o Dr. Reinaldo Leite e conheci a Rádio Boa Nova, AM, lá dentro da Casa André Luiz, que tem essa rádio. E o Dr. Reinaldo tinha programa e eu ia participar dos programas do Dr. Reinaldo Leite com a Delmar, Maria Delmar Franco. E depois eu passei a fazer as chamadas e locuções para a Rede Boa Nova de rádio e para a TV Boa Nova, a TV Mundo Maior, que é também das Casas André Luiz, que eu faço os comerciais e as chamadas, tudo que eles precisam. Agora, um Bob, você falou voluntário. de palestras. Sim. O que você passa para o teu público? Por que te procuram para essas palestras? O que é a experiência de 36 anos de rádio, TV, publicidade, jornalismo, o que eu aprendi com isso, que eu consigo mostrar para as pessoas, compartilhar com as pessoas, que elas também podem usar para melhorar a comunicação corporativa e pessoal. As pessoas não entendem muito claramente que a comunicação dentro de uma empresa ela é extremamente responsável pelo sucesso da empresa. Porque aquilo que tem ruído entre um profissional, um coordenador e os seus coordenados, seu líder, seus liderados, se tem um ruído no meio, se a pessoa não sabe se comunicar, se ele é muito autoritário, se ele não se interessa pelo seu funcionário, ou se o seu funcionário não se interessa pelo cliente, porque tem uma falha de comunicação, os negócios não vão bem. O que eu mostro na minha palestra é que quem fala bem vende mais, que o falar bem não é você ter um português extremamente correto, professor Pasquale. Não é você ter uma voz muito melodiosa, mas o que você fala, a qualidade do teu discurso junto ao seu cliente, junto à sua coordenação, como que você se reporta internamente, esta comunicação você pode melhorar na empresa. Mas o que o rádio ensina? O rádio ensina, por exemplo, como você manter o ouvinte fiel. Como você vai manter teu cliente fiel na sua empresa, no balcão da tua loja? Como que você vai atrair esse cliente para que ele volte amanhã e depois de amanhã e fale da tua loja para alguém? É no atendimento. Então eu falo sobre vendas e atendimento. A comunicação para vendas e atendimento. E como é que você mede o resultado disso? Eu meço pelas reações de público no local, pelas respostas por e-mail que eles me mandam, através do e-mail que eu disponibilizo naquela palestra, da venda do meu livro, através
da visualização, do compartilhamento de vídeos que eu coloco nas mídias sociais para isso, dos contratantes que percebem que é um sucesso a palestra que ele viu numa outra cidade e quer que eu vá fazer a palestra para a turma dele ou para a empresa dele, treinamento em company, e dá resultado, porque as pessoas saem muito mais inspiradas para fazer as coisas que as motivam. Porque eu não posso motivar ninguém. Cada um tem seu motivo. Eu vou inspirar para que as pessoas façam aquilo que as motiva. Porque senão... Você usar o próprio instrumento. Exatamente. Né? E como lidar com a voz, com a comunicação e ter, sabe, essa desenvoltura para falar. E isso, o meu trabalho de mentoria de comunicação, eu ajudo as pessoas a desinibir dessa forma e perceber aonde que está, o que está pegando para a pessoa não ser tão boa comunicadora. Agora, curiosidade, mais mulheres ou homens? Quem tem mais dificuldade? Homens. Homens têm muito mais dificuldade de falar em público Ele quer dizer que que mulher fala demais. Não, porque é muito mais natural para a mulher a conversa do que para o homem. Ele fica medindo, sim, conversa, não conversa. A mulher sai falando. Ela sai falando, porque isso é o grande problema do homem. Ele fica preocupado com julgamento. Muito mais. E uma coisa que eu sempre comento nas palestras, as pessoas têm muito mais medo de morrer, muito mais medo de falar em público do que de morrer. Por quê? Quando você fala em público, você tem um julgamento após a sua fala. E quando morre, não. Ninguém vai julgar depois que você morreu. Então, dane-se. Você não vai saber de nada, não vai saber se julgarem. De nada. Então, o julgamento que a pessoa tem medo, como vão julgar, o que vão achar depois da minha palestra, depois da minha apresentação, o que eles vão achar de mim, do meu trabalho, morre de medo, seca a boca, a mão fica suada, a garganta prende, perde a noção, não cria, por causa do medo do julgamento. Mas eu sempre digo o seguinte, independente do tempo de profissão, a gente sente aquele friozinho na barriga. Você ainda sente isso? Quem não sente está morto. Todo mundo tem que sentir. Nossa, né? A nossa... Vamos entrar no ar. Vamos entrar. Você sente aquela coisa, mas aquilo não te interfere mais. Não interfere mais na tua performance. Você tem um autocontrole. Por causa da tua segurança, que você adquire com autocontrole e com conhecimento. Para qualquer coisa que você vai fazer prova, não estudou, você vai ter o mesmo frio na barriga. É do mesmo jeito que aconteceu com você na escola, acontece no palco, acontece na apresentação na empresa, porque você não está preparado. Qual é a grande sacada de se apresentar na empresa? É você se preparar antecipadamente, treinar, treinar e treinar. E depois que você treinou, treina, treina e treina outra vez. Porque quanto mais você treinar, você tem como um roteiro de uma peça de teatro na tua cabeça aquilo que você vai falar. E qualquer caco que você queira colocar na tua fala, você coloca com segurança. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Entra, gastou 15 minutos, fez tudo, sobrou 45. O que eu faço agora? A pessoa não tem noção do tempo, ela não se prepara, ela não vai saber como é o lugar que ela vai se apresentar. Ela faz uma apresentação porca no PowerPoint, acha que todo mundo vai entender o fato de ela estar lendo tudo. Meu amigo, não faça uma apresentação com muito texto. Seu público não é analfabeto. E você não precisa ler tudo aquilo. Coloque em tópicos e saiba contar uma história e explicar para as pessoas. E estude o assunto antes. Claro, aí você vai estar muito mais preparado. Autoconhecimento, segurança por fazer. Esse que leva a pessoa para frente. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do mestre sem cerimônia, né, para a gente conhecer mais essa vertente aí do trabalho do Bob Floriano. Vamos lá. E para receber o prêmio Destaque nesta categoria, vale ressaltar: bicampeã, chama ao palco o senhor Marcelo Augusto Faria, gerente sênior de recursos humanos da empresa Tequinte Engenharia e Construção S.A. Marcelo é graduado em administração de empresas, MBA em gestão empresarial e tem mais de 23 anos de experiência em recursos humanos. O que diferencia hoje uma empresa da outra? A causa. As pessoas estão defendendo a causa. Eu compro desta empresa porque eu me identifico com a causa dessa empresa. Parabéns às empresas que têm essa consciência de ter uma causa nobre como essa que o IPC ajuda a construir e a sustentar. Parabéns. A gente está falando de filhos. É. Uma de 28, uma de 11. Eu faço o que eu gosto, tem 2 meninas. Com certeza. Gente, eu preciso para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar sobre a rádio web, que o Bob Floriano também, desculpa,
coordena, e o livro, né? Quem fala bem, vende mais. Mas antes a gente vai mostrar aí um novo espaço em São Paulo, o Espaço L'Atelier, que eu tive a honra de participar da inauguração. E a gente vai para o intervalo e volta já já. Pena que eu não posso falar o que a gente estava conversando, mas vamos continuar. Que bastidor. Que bastidor, conversa de bastidor. É segredo. E fiquem na curiosidade. Vamos falar um pouquinho sobre a tua rádio, antes da gente falar do livro. São duas rádios. Essa que você está na mão, a Professores do Sucesso, eu gravei esse CD. São 3 CDs com podcasts. 150 podcasts que tem os textos da rádio e do site professoresdosucesso.com.br. E como é que surgiu essa parceria com o André? O André lá do Cruz é um cara extremamente inteligente. Eu conheci o André quando nós fizemos o curso com Tony Robbins nos Estados Unidos. Você está brincando que você fez um curso? Fiz. Gente, olha, deixa eu contar uma coisa que isso eu posso contar. O Bob fez o Réveillon do Gallery, né? Durante 13 anos. Mesmo estando com 40 anos de idade, ele conseguiu fazer essa proeza, bem jovem. O que mais que você me contou? O Gallery. Montei a parte artística do Leopoldo. Do Leopoldo. Exatamente. Tudo isso. Que história. Dá para escrever um livro sobre a sua história de vida. Também. Né? Agora vamos falar do livro. Falando em livro. Não, voltando a falar da Rádio Professores do Sucesso. A Rádio Professores do Sucesso tem música e conteúdo. Então, cada 3 músicas tem um podcast para você ouvir com textos inspiracionais de grandes autores e textos do André lá do Cruz. Eu conheci o André no Tony Robbins em 2013, quando nós fizemos o curso lá. É uma mudança enorme na vida da gente. Fazer esse curso, o Desperte o Poder Interior, este curso do Tony Robbins, é uma mudança muito grande. Você muda pessoalmente. Você muda a visão que você tem do mundo, das pessoas, da comunidade, da fraternidade. Muda muito. É uma ampliação muito grande do horizonte. Profissionalmente, é um adiantamento enorme que você tem. Você começa a enxergar de forma muito diferente o trabalho em si e o resultado que esse teu trabalho pode dar. Você começa a identificar com muito mais facilidade quais são seus propósitos de vida. E quem não tem, passa a enxergar o propósito, identificar e ir atrás desse propósito de vida.
é uma transformação muito grande e eu recomendo, se você puder, além de ler um livro do Tony Robbins, fazer o curso ou assistir no Netflix, Eu Não Sou Seu Guru. É uma transformação. Conheci o André lá e a gente veio conversando e eu resolvi começar a gravar os textos que ele publicava no site Professores do Sucesso. E fizemos essa parceria e editamos o CD que eu vendo pelo site do Professores do Sucesso. Agora, Bob, como é que você vê o nosso mercado hoje? Está difícil hoje? O que mudou para as pessoas mais antigas como nós? Eu muito mais antiga que você. O que mudou e quais são as dificuldades que você enxerga nesse nosso mercado hoje? É um problema só de economia de palito em festa. Economizam bobagem, sabe? Trocam uma pessoa que tenha carisma, uma pessoa que seja um bom apresentador, que tem conteúdo, que tem papo, por um Zé qualquer pela metade do salário, mas que está preenchendo um espaço. E por falta de dinheiro. Na verdade, é falta de gestão. Se tiver uma gestão profissional, você não precisa cortar um apresentador, um locutor. Basta você arrumar a casa e buscar novos anunciantes, criar novas formas de anunciar. Mas as pessoas acabam apelando para o que tem de mais fácil, que é passar o facão e cortar simplesmente. E tem aquela coisa da dificuldade do público entender qualidade. A gente tem um país ainda muito carente de informação. Sim. Então, se troca um Bob Floriano pelo Zé, né, se ele está no mesmo programa e o público está acostumado com aquele formato, muitas vezes ele não sente a sua falta. O público, vamos dizer assim, menos formado e informado, né? Menos qualificado. Exato. Então, acontece. isso também... Aquela coisa, uma vez eu ouvi do seu James Rubio, eu sempre brinco com ele, que eu estava trabalhando demais. Ele olhou para mim e falou assim, olha, não reclama não que tem gente que faz o que você faz aqui por metade do seu salário. E é verdade. Sim, né? Só que a diferença entre preço e valor é muito grande. Não, eu sei que ele falou aquilo brincando, até porque... Mas hoje muita gente fala isso. Exatamente. Muita gente fala isso. Então, quando você tem muito estagiário, muita gente sem preparo. Pouca prática. O ao vivo hoje perdeu aquela coisa gostosa que a gente tinha de repente tem uma informação nova. A pessoa se prepara para o ao vivo, cai um avião e ela não consegue contar que caiu um avião naquele momento. Não, porque ela está preparada para falar de outra coisa. Eu já vi isso. Despreparo, literalmente. Né? E formação, você ainda acredita em universidade, faculdade? Acredito nisso também, mas acredito no autodidata, acredito naquela formação livre que você tem um mentor, que você aprende, que você tem vários livros para consultar, tem toda a internet para você estudar e você consegue ter uma formação autodidata e ser um profissional de extrema competência, principalmente na parte artística. Você encontra pintores, você encontra designers, você encontra web designers que não precisaram fazer curso e vão aprendendo porque as gerações que vêm cada vez mais preparadas para poder executar as coisas sem ter muita informação, como nós tínhamos na nossa formação. Você acha que a internet facilitou? Muito, muito, não resta dúvida. É a melhor ferramenta que existe. Agora, se você, da mesma forma que você tem todas as universidades americanas e as suas bibliotecas abertas ao público que você acessa gratuitamente, você quer ir na biblioteca de Oxford? Você vai lá, entra, lê tudo, aprende, tem curso de graça. E a pessoa fala, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo estudar. Não dá para ficar convivendo com uma geração inteira de preguiçosos. Não dá, eu não consigo, mas gasta boa parte das suas horas do dia no Facebook. Ou então no Zap Zap. Não dá para você equiparar um Facebook, um Zap Zap, um Twitter com o conhecimento de você ler a página de um jornal pela internet, de você conhecer sites de notícia. Não, todo mundo compartilha o quê? A baleia azul e não sei o quê. É tudo mentira, aquele telefone é mentira. Azul. É mentira aquele telefone da baleia azul. Vamos o suicídio. É mentira, é tudo... E as pessoas vão replicando a mentira. É uma falta de conhecimento, de pesquisar, saber o que acontece. Hoax é aquele boato disseminado pela internet. Tem gente que não sabe nem o que é o hoax. Vai lá, desvenda, é tudo bafo, não serve. E você fica lá compartilhando mentiras, bobagens. Ao invés de ler, vai aprender alguma coisa. Nada melhor que um livro na cabeceira.
Esse é o lado negativo da internet. Você Exato. acaba com a vida da pessoa com um boato. É. Né? Um post que, de repente, ganha uma publicidade enorme e você acaba destruindo a imagem. As pessoas não apuram informações. Na nossa época, Porque é preguiça. nós tínhamos apuradores. Exato. Qualquer tipo de trabalho, quando eu saía para a rua, eu tinha o meu apurador. Olha, é isso, você procura fulano, a informação é essa, confirma isso. E as pessoas confirmam. Fonte. Apuram, confirmam e reconfirmam. Tinha muito medo de dar uma notícia errada. E hoje você vê Hoje tem grandes várias. veículos comendo bola. Mataram muita gente. Nossa Senhora. Né? Muita Meu gente Deus. foi morta. E hoje acontece muito mais pelo despreparo dessa mão de obra que está aí, que acha que já nasceu sabendo, não aceita a correção, e quando você corrige e faz uma correção e dá uma punição, ele pede demissão. Não preciso disso. E vira as costas e vai embora. Mas esse povo tem muito ibope. A gente estava comentando dos youtubers, né? 3 milhões de visualizações. Aí você vai e se depara com conteúdo, como diz minha filha, nada a ver. Nada a ver. Né? E aquela coisa que você olha como a pessoa não tem tempo para pesquisar uma universidade, pesquisar informações, mas tem tempo Gasta de ficar tempo vendo e fica vendo. esses Aí, vídeos. o mercado publicitário vai e dedica a verba. Não, agora minha verba é toda digital. Digital. Mas escuta, mas tem o rádio. Não, agora a nossa verba é digital. Por quê? Gasta-se infinitamente menos para anunciar, colocar no YouTube, para você colocar no Facebook, no Instagram. Você gasta infinitamente menos do que o rádio, que a televisão, que o jornal, que a revista. Não resta dúvida que a comparação de preço é muito grande. A diferença é muito grande. Não resta dúvida. E o resultado? Oi? Resultado? Que resultado? Não, tem 3 milhões de views. E quantos compram? Tem 14 milhões de Você visualizações. não tem o perfil desse público, você não consegue. Você consegue saber quem filtrar. viu? Exatamente. Consegue. A idade. É comprador? Eu vou anunciar o carro. A maioria do público tem 14 anos. Compra? Não. Pela idade não compra. Segundo, tem dinheiro? Não tem. Meu, para! Não, agora é tudo digital. Porque quem determina essa verba hoje é digital. Ele só acha que o mundo existe a partir da internet. Não tem mais nada além nem aquém da internet. E o mundo começou quando ele nasceu. É bem isso Você já mesmo. ouviu alguém da área de publicidade falar: não, você tem razão, porque ele tem razão. Publicitário tem esse probleminha. Ninguém tem razão, só ele. Então ele nunca vai admitir que uma opinião de uma pessoa mais experiente, a opinião de alguém que está no mercado há muito mais tempo, valha alguma coisa. Não vale nada. Vale o que ele acha e que o youtuber amigo dele acha. Desde quando um Zé Couve, que fala errado, que tem 16 anos, que tem 3 milhões de visualizações, tem experiência e a sua opinião é crível? Nenhuma experiência, nenhuma credibilidade. Aí vão dedicar uma verba enorme, tira do rádio e vão botar no youtuber. Mas pelo menos apareceu. Significa que vendeu por isso? Não significa. Ele consegue mensurar. Aquele cara que foi comprar no balcão, ele comprou porque ele viu no YouTube, ou porque ele viu na televisão, ou porque ele leu no jornal, ou ele leu na revista? Aonde está? Mas ele acredita, ele e o gueto todo dele, que não. É digital. É digital e pronto. É impressionante, né? Agora a gente vai falar do livro. Vamos lá. Quem fala bem vende mais, mas antes eu vou mostrar mais um vídeo. Pode ser, Paulinho? Agora? Nesse instante? Bob Floriano. Quem se comunica melhor, vende mais. Quem vende mais é quem fala melhor. Exatamente. Se você fala bem, você vende mais. E o falar bem significa falar coisas do bem e falar muito bem. Comunicador, apresentador, mestre de cerimônias, palestrante. Mais de 30 anos de experiência no rádio, TV e publicidade. Bob Floriano, ele é a solução para o problema que você está procurando. Quando você tem uma comunicação mais assertiva, que você sabe exatamente como que é o seu público, para quem você está falando, tudo fica muito mais fácil. Como o seu interlocutor conversa? Se você se adequar a esta audiência, você tem muito mais sucesso.
Bob Floriano ajudará você e sua equipe a obter resultados superiores. Comunicação ajuda em toda parte. Todo mundo se comunica. Quem fala bem, vende mais. Todo mundo quer sucesso. Todo mundo quer audiência. Então faça isso. Procure se adequar à sua audiência e você vai ser primeiro lugar no Ibope. Quem se comunica melhor, vende mais. Eu trabalho muito com Bob Floriano. Bob Floriano é voz com conteúdo. Muito obrigado. Bob Floriano fará a diferença no seu evento. Sensacional. E essa locução aí foi, tem um off aí que é do Edinho Moreno, locutor, colega. Quando eu fui presidente do Clube da Voz, eu fiquei lá... Você também foi presidente do Clube? Fui presidente do Clube da Voz durante um ano. Foi um sucesso. Foi a melhor gestão até hoje. Eu acho que 80 anos de idade você tem, não? Essa experiência Não. Temos 56. Vamos falar do livro? Vamos lá. Como é que surgiu a ideia e quanto tempo você demorou para o nascimento desse filho? Tá aqui, ó. Foi basicamente um ano, porque eu fiz uma compilação da minha palestra, Quem Fala Bem Vende Mais, da experiência de vida, de rádio, eu coloco os cases de sucesso da Rádio Cidade, do Shop Tour, do Fala Brasil e de Casas Bahia aí. A história da minha vida, né? Porquê da comunicação, alguns exercícios para a comunicação, para você ter uma performance melhor, e para autoconhecimento também, e algumas entrevistas, e fomos moldando. Edilson Menezes me ajudou como um consultor literário para poder escrever esse livro, e deu esse resultado todo, esse sucesso, que é esse livro. Faltou alguma coisa? Todo mundo diz assim, terminei, o livro está pronto. Puxa, esqueci. No dia seguinte já falta. No dia seguinte já falta porque é uma constante mudança, é uma transformação diária. Você vai aprendendo cada vez mais. Hoje a minha palestra está bem transformada, tem muito mais conteúdo. Eu estudei bastante e trabalho com constelações familiares e constelação organizacional. Então isso é uma coisa que facilita demais no atendimento de coach. Você é meio psicólogo, né? Assim. O trabalho terapêutico é muito bacana. E o coach é uma terapia também, né? Você conhecer o outro profundamente e ajudar a partir deste conhecimento, né? E como não se envolver? Porque eu sempre digo assim, eu não conseguiria nunca ser psicóloga. Ouvir o problema do outro e falar, não, eu vou tentar resolver. Ética. É ter ética e saber para que você está ali. Para que você faz o que você faz. Você sabendo isso é teu propósito. Qual foi o resultado mais positivo que você teve em relação ao livro? Que retorno? A busca pela palestra mesmo, né? O livro é um legado teu, da tua história, e ele certifica o teu trabalho, né? Você deixa para a posteridade, ou para quem gosta do seu trabalho, precisa de uma ferramenta, o livro ajuda bastante. Então, o resultado deu certo, melhorei bastante a comunicação na minha empresa, eu consegui mudar de emprego, eu consegui melhorar a minha forma de falar e busquei mais interesses e descobri meus propósitos, é por isso. Você pediu a outros colegas que vissem antes? Alguém leu? Um grande consultor, né, que me incentivou a escrever, Edilson Lopes, da KLA Treinamentos. É um cara extremamente inteligente, experiente ao extremo, um dos melhores vendedores, tem a escola de vendas KLA, e ele me ajudou, me inspirou, motivou a escrever o livro, barbaramente. Virar o segundo, não? Virar para falar sobre comunicação para líderes, que é uma coisa muito importante. Não adianta você liderar e não saber comunicar com os seus liderados. Então, acho que o tema vai ser esse mesmo, falar de comunicação para líderes. E por que não aulas? Você me contava que não consigo ser professor. Não tem. Mas, de certa forma, você dá uma aula. A palestra, ela é uma aula, né? Mas eu não consigo conviver com pessoas que não têm a dedicação, o comprometimento. E hoje você vai encontrar uma geração que tem pouco comprometimento. Infelizmente, é isso que acontece. E eu vou me irritar demais, eu não quero ser grosso com ninguém. Ao longo desse tempo, nosso tempo está chegando ao fim, né? Tempo. Decepções e sonhos. Decepção não consigo enxergar na minha vida. Sinceramente, não tenho decepção, não. Eu tenho aprendizado. Aquilo que as pessoas poderiam chamar de decepção, eu tomo como aprendizado, e tudo é um aprendizado. Amanhã eu vou ter decepção? Talvez, mas eu estou aprendendo com aquilo. Hoje sei muito mais que sabia ontem, e muito menos que eu vou saber amanhã. Agora, aprendi muito a mudar
meus rumos na vida, né? Os meus caminhos, quando eu comecei a definir melhor os meus propósitos. Fala, isso não é importante, para que estou gastando energia, tempo e dinheiro com isso? Deixa de lado, vou para cá, vou para lá. E sempre é tempo de você se transformar, não é mudar. Transformar. A diferença é muito grande. Mudança e transformação. Mudança é quando você vai se arrepender de ter feito o que você fez até aquele momento. Transformação, você vai pegar tudo que foi bom, jogar para frente, utilizar e continuar em transformação. A transformação é um eterno gerúndio na tua vida. É verdade. Sonhos. Sonhos? Sonhos eu realizo todo dia, sendo feliz e sendo grato. Eu acordo perguntando: o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor... Como o Senhor quer que eu viva? Todo dia de manhã. Você é uma pessoa feliz. Só o sorriso já diz. Sou muito, muito feliz pela vida que eu tenho. Pela história de vida também. Sim, e eu compartilho essa história para levar isso para as pessoas. Gente, eu adorei rever o Bob Floriano. Comentávamos que trabalhamos juntos na Record. Eu era uma simples repórter. O Bob já era apresentador de telejornal. É muito bom, para mim, reencontrar essas pessoas e resgatar histórias e ver que não foi nada em vão, né? Nada. Todos os momentos que nós passamos, os lugares que nós descobrimos e, principalmente, o que a gente aprendeu, nós vamos levar para a vida toda. E é isso que vale a pena, né? As pessoas que a gente conhece e o dia a dia que a gente tem, sempre aproveitando o que é bom, o que é ruim. O Bob disse que nunca teve decepção. Eu já tive várias e quero ter um dia esse discernimento que você tem, de aceitar as decepções como aprendizado. Infelizmente, ainda não consigo isso. Quem sabe, né, num futuro próximo, eu vou ler o livro, vou ouvir algumas palestras, o podcast, quem sabe isso transforme algo dentro de mim. Bob, obrigada. O seu recado final aí para os nossos internautas, para quem está assistindo também pela TV Guarulhos, pela Viva. Obrigado. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. Muito obrigado por você ter dedicado um tempo da sua vida, que é longa, mas você dedicou um tempo para me ouvir a Ana, ouvir esse papo. Muito obrigado por acessar o meu site, bobfloriano.com.br. Muito obrigado por acessar o site professoresdosucesso.com.br e adquirir o livro, adquirir o podcast Professores do Sucesso. Muito obrigado por você acreditar que não tem decepção, tem aprendizado. Acredite nisso. E acredite que não tem mudança, tem transformação. E, por favor, defina o seu propósito de vida. Mas não fica com você, compartilha. É muito melhor. Eu vou aprender isso, prometo. E falando em aprendizado, em crença, antes de terminar o nosso programa, como todos os finais dos nossos programas, a gente tem aí uma aula com Luciano Nassim sobre radiestesia. Já ouviu falar sobre Já. isso? Luciano Nassim é com você, gente. Até a semana que vem. Um beijo. Olá, Ana Kaline, tudo bem? Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui no seu programa e ser o seu Miguel Falabella, segundo você mesmo. Valeu, muito bom. Vou falar sobre pedras preciosas hoje, como energizá-las. Muito fácil, simples e necessário. Por quê? Porque uma pedra como essa, como um quartzo, uma pedra como uma ametista, uma pedra como um quartzo rosa, ou qualquer outra pedra preciosa que você tenha na sua casa para proteção, ou até mesmo pessoal, é necessário energizar. Por quê? Porque ela satura, chega um momento que ela satura de tanta energia negativa que ela absorve, ela volta e solta no ar novamente. Então é necessário energizar de 15 em 15 dias. E como fazer isso? Muito simples. Você pega uma vasilha transparente, coloca água, coloca suas pedras dentro da vasilha e coloca no sol e na noite, ou seja, no dia, passa a noite toda, aí no dia seguinte você retira, não precisa pôr sal. Não é bom colocar sal em pedras preciosas, tá ok? Fica a dica aí pra você. E aí você vai ter uma boa energia dentro da sua casa, porque uma pedra sem energia não é bom. Tá joia? Não esqueça, acesse o blog aqui para saber muito mais sobre o trabalho terapêutico que eu faço e o telefone que está na tela. Entra aí, tem o WhatsApp. Um beijo a todos, muita luz, Ana Kaline. Namastê.
vôlei feminino no Brasil e o vôlei de uma forma geral é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona 10, hoje Unilever e todos os seus produtos estão conosco. Ou seja, foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita, esperneia, puxa o cabelo, mas tem um coração muito grande. A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão